Louvado seja Deus, glória a Jesus. Acabamos de meditar, meus irmãos, no capítulo 10 do livro de Atos. Glória a Jesus. Eu acredito que todos vocês que estão aqui nessa manhã já esteve aqui durante esses domingos nessa campanha, a unção que despedaça o jugo. Louvado seja Deus. E nada melhor para falar sobre esse tema do que falar daquele que o próprio Deus ungiu para descer aqui nessa terra, louvado seja Deus, e realizar a obra maravilhosa de redenção, realizar a obra maravilhosa onde nós ganhamos agora através dele ter livre acesso aos céus. E olhando para esse texto, louvado seja Deus, nós vamos ver aqui Deus trazendo uma visão a um homem piedoso chamado Cornélio, um homem que fazia ali as suas orações contínuas, um homem que prestava esmola aos necessitados, um homem bom, um homem que orava a Deus. E em determinado momento, louvado seja Deus, ele vai receber essa visão. E quando ele recebe essa visão, o anjo então vai dizer para ele: olha, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante de Deus. E aí eu fui meditar um pouco. Como assim? As suas orações que chegaram diante de Deus. E agora Deus envia um anjo em uma visão para ele, e dizendo para ele: olha, desce com seus homens até Jope, e lá vai dar um homem chamado Pedro. Manda chamar ele, porque ele dirá a você tudo quanto você precisa ouvir. Então eu vou meditando, louvado seja Deus, as suas orações foram ouvidas. Então eu comecei a pensar, cabeça de pregador, pensando assim:
Pedro, chegando naquele lugar, a palavra de Deus vai nos relatar dizendo que enquanto Pedro está caminhando em direção àquela casa, àquele local, Cornélio vai reunir os seus amigos, vai reunir os seus familiares, todos ali naquela casa. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E eles estão ali ansiosos para ouvir o que o próprio Deus falou para ele, que seria falado na boca de Pedro ali dentro daquele lugar. Aleluia. Cornélio é um homem tão piedoso, tão temente a Deus, que quando ele ouve dizer do próprio Deus, que o próprio Deus vai enviar o homem naquele lugar, aleluia, glória a Jesus. Quando Pedro pisa ali dentro daquela casa, Cornélio se prostra. Pedro vai dizer: não faça isso, sou homem combativo, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. Eles estavam ansiosos para ouvir o que Pedro tinha a falar dentro daquele lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você já está entendendo a palavra que está sendo pregada, glorifica e exalta Jesus Cristo, Filho de Deus. Celebra com nós a alegria no coração, celebra. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. Igreja, quando o nosso Senhor Jesus Cristo aparece ressurreto aos seus discípulos, a portas fechadas, a palavra de Deus vai nos relatar dizendo que esses discípulos estavam em um lugar, em uma sala, em uma casa, as portas fechadas, com medo ali, quem sabe, das perseguições que poderiam vir a eles, assustados por tudo aquilo que tinha acontecido. Jesus então aparece ressurreto a eles ali naquele lugar. Jesus então agora vai dizer para aqueles homens: Pai seja convosco. E Jesus dizendo isso, louvado seja Deus, aleluia, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio a vós. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu imagino, meus irmãos, que naquele exato momento, quando Jesus aparece ressurreto ali naquele lugar, sopra sobre eles e diz: receba sobre nós o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu os envio a vós. Eu imagino para mim, pastor Jonas, que aqueles homens vão sair dali daquele lugar carregados com o sangue do Espírito Santo de Deus. Eu imagino que aqueles homens vão sair daquele lugar carregados da presença do Espírito Santo de Deus. Eu imagino que aqueles homens vão sair daquele lugar com uma determinação só: incendiar Jerusalém com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, sou o Cordeiro de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é soprado sobre a vida daqueles homens. E Jesus Cristo então vai dizer assim: como o Pai me enviou, eu os envio a vós. E agora Pedro, louvado seja Deus, está sendo enviado, o texto que nós lemos, à casa de Cornélio. Pedro, cheio da unção do Espírito de Deus, Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele não vai pensar outra coisa com ele. Se Deus me enviou aqui, e eu sou testemunha vivo daquilo
dentro do texto que nós acabamos de louvado seja Deus, glória a Jesus. Então Pedro começou a falar. Agora eu percebo verdadeiramente que Deus não traz as pessoas com parcialidade. As de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Cornélio era um homem temente e fazia aquilo que é justo. Então a palavra de Deus nos fala dizendo: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel. Vocês conhecem a história do povo hebreu. Vocês conhecem a história daquilo que Deus fez aos nossos antepassados. Mas o que eu tenho a anunciar para vocês aqui hoje refere-se ao Filho de Deus enviado para a salvação da humanidade inteira. O que eu trago para vocês são boas novas. O que eu trago para vocês é uma boa notícia. O Filho de Deus enviado veio, foi morto, pendurado em uma cruz e morto, mas ao terceiro dia ressuscitou em glória. Essa é a mensagem que eu venho trazer para vocês. Glorifique e exalta o nome santo do Senhor. Pode glorificar com mais alegria, pode celebrar, pode glorificar, pode exaltar. Aleluia, sou cordeiro de Deus, o nosso Senhor Deus. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo de João, que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e quando ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Glorifique e exalta a Deus, igreja. Porque Deus estava com ele, aleluia. Porque Deus estava com ele, aleluia. Pode glorificar, pode exaltar. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Deus ungiu a Jesus. Jesus curava e libertava os oprimidos. Jesus não realizava a obra sozinho. Deus era com ele, louvado seja Deus. A unção nos habilita a fazer a obra de Deus. A unção consiste em carregar a presença dele. A unção evidencia a presença dele na nossa vida, no nosso ministério. A unção de Deus é a presença e o poder de Deus que nos capacita a realizar coisas que não conseguimos por nós mesmos. A unção é um benefício divino que todos os homens e mulheres podem receber de Deus. Agora, se a unção é aquilo que nos capacita, que nos habilita a fazer a obra de Deus, e o próprio Senhor Jesus Cristo necessariamente foi ungido por Deus para realizar essas obras, que dirá nós sem a unção de Deus, que dirá nós, louvado seja Deus, aleluia. Se Jesus foi ungido, nós também precisamos ser ungidos. Se Jesus recebeu a capacitação dos céus, se Jesus foi, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus habilitado, toda a igreja de Cristo precisa carregar a unção de Deus. Toda a igreja de Cristo precisa carregar a unção do Espírito Santo de Deus. E por quê? Aleluia, glória a Jesus. Por que nós precisamos carregar a unção de Deus? Porque sem ele nada poderemos fazer. Se nós não temos unção, aleluia, se nós não temos autoridade, o demônio cultua no meio de nós, sem ser incomodado. Se nós não carregamos unção, se nós não carregamos autoridade, a nossa pregação não vai passar de um discurso.
Jesus está ensinando naquela sinagoga. E daqui a pouco, o espírito imundo se manifesta no corpo de um homem ali naquele lugar. Jesus pregando naquela sinagoga, o espírito imundo se manifesta no corpo de um homem ali naquele lugar. E Jesus se levanta com voz, repreende aquele demônio, dizendo: cala-te e sai dele. As pessoas que estavam ali naquela sinagoga começam a ficar espantadas e dizendo: que homem é esse? Que autoridade é essa? Que ele fala e os espíritos imundos obedecem, que ele fala e os espíritos imundos vão embora. Que homem é esse? Que autoridade é essa? Que unção é essa? Todos ficam perplexos, sabe por quê? Porque eu imagino, louvado seja Deus, porque eles falam: prega com autoridade, não como os escribas, prega com autoridade, não como os doutores da lei, prega com autoridade. Por quê? Porque os doutores da lei, aleluia, todos os sábados estavam ali naquela sinagoga ensinando, todos os sábados os doutores da lei estavam ali ensinando, aleluia, glória a Jesus. No entanto, aquele homem que tinha um espírito imundo não era incomodado. Aquele homem que tinha um espírito imundo, o espírito imundo que estava na vida dele, continuava no meio dele sem ser incomodados. Mas quando Jesus Cristo pisa ali naquele lugar com autoridade, quando Jesus Cristo pisa ali naquele lugar como um ungido de Deus, separado por Deus, ele prega com autoridade e não como desespera. O espírito imundo é incomodado e é repreendido no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pode glorificar com essa alegria. Aleluia, glória a Jesus. Por isso, meus irmãos, eu já estou a dizer, a igreja de Cristo precisa de carregar a unção de Cristo. Nós precisamos carregar a unção de Deus na nossa vida. Por quê? Porque senão nós seremos uma igreja comum, uma igreja normal, mais uma igreja onde o inimigo não é incomodado. O inimigo entra e sai sem ser incomodado. As pessoas entram possessa e saem possessa. As pessoas entram enfermo e saem enfermo. Mas uma igreja que carrega a unção de Cristo, as pessoas entram oprimidas e saem libertas. As pessoas entram enfermas e saem curadas. Essa é que faz a diferença de uma igreja de Deus, de uma igreja ungida. O poder do Espírito de Deus é manifesto na igreja. Essa é que faz a diferença de uma pessoa que carrega a unção de Deus na sua vida. Ele tem o dom do discernimento de espírito. Aonde ele passa, ele reconhece: é de Deus ou não é de Deus? Vem da parte de Deus ou não vem da parte de Deus? O homem que tem a unção do Espírito de Deus, aonde ele passa, os demônios são incomodados. As cadeias da morte são quebradas, os grilhões da morte são compreendidos. E eu vou dar prova disso aqui nessa manhã, nesse texto que nós vamos ler. A diferença de um homem que carrega a unção de Deus, a diferença de um homem que tem autoridade na sua fala. Aleluia, glória a Deus. Presta bem atenção no texto que nós lemos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós, versículo 39, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém,
onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou ao terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Aleluia. Versículo 42. Ele nos mandou, ele nos enviou a pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu, que Deus ungiu, juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Essa foi a pregação de Pedro. Era o que Pedro estava pregando aqui naquele lugar, anunciando a Jesus Cristo, o Filho de Deus, para a salvação da humanidade. E ele vai dizer: nós somos testemunhas, porque ele, depois de ressuscitar, se apresentou de antemão as testemunhas designadas, mas também nós que comemos, bebemos em comunhão com eles, somos testemunhas. Nós assistimos de perto o ministério dele enquanto ele esteve presente aqui na terra, e ele nos enviou para anunciar a todos os povos todos os seus feitos. Quem aqui é testemunho de nosso Senhor Jesus? Quem aqui? Quem aqui é testemunho de nosso Senhor Jesus? Porque a palavra de Deus vai dizer assim, ó: e serei testemunha em Jerusalém, na Galileia, em Samaria e todos os confins da terra. Nós somos testemunhos de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se nós já aceitamos Ele e reconhecemos a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos anunciar para a humanidade inteira que Jesus Cristo veio, foi morto, foi pendurado na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou em glória, está sentado à destra de Deus e recebeu o nome que é sobre todo o nome, e todo aquele que nele crê terá os seus pecados perdoados e o direito de morar no céu. Pode glorificar, pode exaltar e glorificar o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Essa é a mensagem da igreja, essa é a mensagem de um pregador que carrega a unção de Deus, essa é a mensagem de uma igreja salva. Esse é o evangelho para ser anunciado a todos os povos, a todas as línguas, a todas as etnias, a todas as nações. Agora eu vou te dar aqui a diferença de quem carrega a unção de Deus e quem não carrega. Porque a palavra de Deus nos relata dizer, aqui nesse texto, que enquanto Pedro pregava, enquanto ele ainda falava, o Espírito de Deus começou a ser derramado naquele lugar sobre aquelas pessoas. E aquelas pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo de Deus. O mover de Deus começou a acontecer ali, naquele lugar, pastor. E por que eu estou dizendo que a diferença daquele que carrega a unção e daquele que não carrega a unção? Aquele que carrega a unção, enquanto ele está pregando, tem mover do Espírito Santo. Enquanto ele está pregando, tem cura, tem milagre, tem libertação. Enquanto ele está pregando, tem renovo, tem avivamento.
Jesus vai no meio deles para ouvir o que eles estão falando, começam a interagir com eles. Eles parecem que não tinham entendido nada, ou melhor dizendo, não tinham entendido nada mesmo. As expectativas deles eram outras, e por ter uma expectativa errada, eles voltam frustrados para Emaús, naquela aldeia. Jesus entra no meio daquela conversa e começa a conversar com eles. E a palavra de Deus está dizendo que quando eles entram dentro daquela casa, naquela aldeia, no partir do pão, os olhos deles foram abertos. E daqui a pouco eles vão falar com eles mesmos. Não é que quando ele falava, o nosso coração ardia. Não é que quando ele falava, algo ouvia dentro de nós. Isso é palavra com unção. Isso é palavra com autoridade. Quando Deus fala, algo novo dentro de nós, igreja. Quando o Espírito Santo de Deus fala, não é um discurso qualquer, não é apenas um discurso de sabedoria humana, é palavra de Deus, é labareda de fogo, é palavra de Deus, Deus irmãos e Deus irmãs, é palavra do Espírito Santo de Deus, que vai trabalhando no nosso interior para quebrantamento, para arrependimento. Glória a Deus. Quem é que consegue identificar quando Deus fala? Quem é que consegue? Quando alguém está pregando aqui em cima desse púlpito, e daqui a pouco ele começa a introduzir, e daqui a pouco você começa a perceber e dizer: já não é mais ele, é o Espírito de Deus. E por que é que você consegue identificar? Porque algo começa a trabalhar no seu interior. A palavra começa a arder dentro de você. O Espírito de Deus, uma palavra que pode, meus irmãos e minhas irmãs, como uma espada de dois gumes que penetra e vai até o mais profundo, o mais interior do homem. Essa palavra é poderosa, igreja do Senhor. Jesus Cristo de Nazaré. Se você está sentindo essa presença, se essa palavra está fazendo algo diferente no seu interior, dá glória e aleluia aqui nesse lugar, por favor. Quando aquelas pessoas são batizadas pelo Espírito Santo, Pedro vai chegar para os homens que o acompanharam e dizer: não podemos negar a eles o batismo nas águas, porque agora verdadeiramente o reino de Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Espírito que foi derramado sobre nós está sendo derramado sobre esses homens. Quer saber de uma coisa? Nós somos participantes disso, porque não foi para nós, mas nós, louvado seja Deus pela misericórdia dele, fomos alcançados, louvado seja Deus, aleluia. Eles achavam que só eles tinham direito, mas Deus nos deu a oportunidade, através de Jesus Cristo, para também ser chamados filhos de Deus. Em Cristo Jesus nós somos participantes da família de Cristo. Em Cristo Jesus nós somos participantes da família de Deus. Aleluia, glória a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo foi ungido. Aleluia, glória a Jesus. Separado por Deus, o Messias de Deus, para pôr em liberdade os cativos, para anunciar o ano aceitável ao Senhor, para quebrar as cadeias que nos aprisionavam. E agora Ele liberou essa unção a todos quanto creem no seu nome, Glória a Deus. a todos quanto têm o desejo de anunciar o seu nome, a todos quanto não conseguem
quando enxerga o estado de calamidade de pessoas descendo ao inferno todos os dias, a esse Deus concede autoridade, a esse Deus concede unção, a esse Deus o habilita, Deus o capacita para levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos homens. Louvado seja Deus, aleluia. Quando você entrar aqui na igreja, se você começar a perceber que o louvor que é entoado ali naquele lugar, que a palavra que é pregada ali naquele lugar, não passa de um louvor morno, de uma palavra morna, de um discurso humano, por favor, se ausente daquele lugar. Por favor, procure uma igreja onde o Espírito de Deus habita. Procure uma igreja onde o Espírito de Deus fala. Por que eu estou dizendo isso? Porque onde Deus não fala, o discurso é humano. Aonde o Espírito de Deus não se manifesta, corre um grande risco de você estar sendo enganado pelo discurso humano. E o que o homem quer não é aquilo que Deus quer para a sua vida. O que Deus quer não é aquilo que o homem mau, o falso profeta, o falso pastor quer para a sua vida. Procure uma igreja onde há homens e mulheres de Deus. E se você crê que aqui nesse lugar Deus fala, se você crê que o Espírito de Deus é manifesta aqui nesse lugar, a glória bem alta
Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Às vezes a gente fica esperando que venha alguém. Aí vem um apóstolo e diz assim: olha, já era para vocês serem mestres, já era para vocês serem doutores, mas parece que carece de leite ainda. Não, muitos aqui já eram para serem doutores.